A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você junto conosco. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estaremos estudando nesse domingo a lição de número 7. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para começar a nossa aula, que o Senhor venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente para que nós possamos aprender. Deus possa usar a vida do nosso professor de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, te damos graças, pedimos a Ti, Senhor, que abra a nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos aprender da Sua palavra, Senhor, para que nós possamos extrair, Pai, das Suas palavras, das Suas escrituras, o conhecimento necessário, para que a nossa vida esteja alicerçada em Ti, e assim ser abençoado, Senhor, estar em paz, estar, Senhor, tranquilo. Use a vida do nosso professor, Senhor, que seja um instrumento para nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus, é o que eu peço a Ti e agradeço desde já. Amém. Meus irmãos, a lição hoje é a lição de número 7, o tema, a desconstrução da feminilidade bíblica. O nosso textuário está em Provérbios, capítulo 31 e o versículo 30, você pode acompanhar na sua revista, na sua Bíblia, diz assim: enganosa é a graça, e vaidade e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha que tema muito importante para nós. A verdade prática diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 10 ao 31, que diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga. De noite, estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam a roça. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei de beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Então, nessa lição, irmãos, nós vamos estudar, como na passada, lição número 6, nós vimos os conceitos bíblicos para a masculinidade. Nessa lição número 7, nós vamos ver os princípios bíblicos sobre a feminilidade. O que a Bíblia nos ensina sobre esse tema? Estaremos estudando junto com o presbítero Aparecido, nosso professor, que vai ministrar essa aula, sobre esse assunto tão relevante para os nossos dias, em qual nós vemos aí os desafios da fé cristã, mediante as demais posições, ensinamentos. Esse ensino vai nos mostrar o que a palavra de Deus define
quais são os princípios que Deus estabelece para a feminilidade. Fique conosco até o final dessa aula, tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria para nós estarmos novamente reunidos nessa manhã para estudarmos um pouquinho da aula da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos estudando a respeito da Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a lição de número 7, que vai falar um pouquinho a respeito da desconstrução da feminilidade bíblica. É um assunto atual, importante, e o que nós queremos nesta manhã, com esta lição, é mostrar o que Deus deseja para a mulher cristã. Qual é o desejo de Deus? Ao criar a mulher, o que Deus espera que ela faça durante esse tempo de vida. E o nosso desejo é que você aprenda um pouco nesta manhã e que você seja abençoado pela palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, né? A nossa introdução diz o seguinte: quando a gente fala de feminilidade, nós, se formos estudarmos um pouquinho, nós vamos entender que começou a nascer esse movimento feminista lá no século XIX, nos Estados Unidos, na Europa, e ele cresceu muito, e a princípio eles tinham ideias de que a mulher precisava ser igual ao homem. Essa é a ideia do movimento feminista. Os direitos são iguais. E a gente quer nesta manhã não apenas dizer que a mulher tem os mesmos direitos. Direitos são direitos. Mas a gente quer mostrar que a mulher cristã, ela pode ter uma vida abençoada. Deus não criou a mulher sem propósito, de maneira nenhuma. Deus quer abençoar a vida da mulher cristã. Então, que Deus possa nos abençoar nesta manhã. A introdução diz: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, de mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandato divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, para que você entenda, meu irmão, aluno da Escola Bíblica Dominical, a respeito desse assunto, né? O nosso objetivo aqui é mostrar, né, que a mulher foi criada e ela tem Deus tem um propósito para a sua vida, um propósito de bênção, e ela está somente dentro daquilo que Deus deixou para nós. Dentro da palavra de Deus nós encontramos todas essas dádivas de Deus para a mulher cristã que serve ao Senhor, né? Nós vamos, se vocês olharem um pouquinho para a leitura em classe, vocês vão ver isso, né? A função, a bênção de Deus sobre a vida da mulher. Então, o primeiro ponto diz assim: feminilidade bíblica. Como Deus, sendo Ele Senhor de tudo, né? Sabe de todas as coisas. Como foi então a criação da mulher?
O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Está lá em Gênesis 1:27, né? Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Também lá em Gênesis 2:7 ao 15, 7 e 15. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Então, nós olhamos para esse ponto aqui, vemos como Deus criou a mulher, né? Deus criou, e uma coisa importante a gente ressaltar aqui nesse ponto, né? Deus criou os dois, né? Como imagem e semelhança dele. Não houve distinção, e isso é muito claro para nós. Deus criou os dois com o mesmo objetivo, né? Mas criou eles com pessoalidade, com valor, com honra, respeito, né? Mas isso não quer dizer que há uma uniformidade de papéis. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, mas a cada um tem um papel. Isso conforme a Bíblia relata, né? A Bíblia ensina que os dois tiveram funções distintas, né? Um distinta do outro. Deus fez com propósito. Qual era o propósito, então, de Deus criar a mulher? O segundo ponto diz assim: a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século 21. Então, meus irmãos e alunos, nós vamos ver aqui nesse ponto, né, que Deus, ao criar a mulher, concede uma bênção tal que é exclusiva da mulher, né? Que foi a bênção da maternidade. O desejo de Deus era que eles crescessem, se multiplicassem, mas Adão estava só e precisava, claro, de uma adjuntora para que esse projeto fosse cumprido. Então Deus criou a mulher com esse objetivo também, né? Um dos objetivos de Deus é que a mulher, ela tivesse a bênção da maternidade. E a gente olha para esse ponto e percebe que
Hoje, principalmente algumas mulheres, algumas até cristãs, não entendem a maternidade como bênção, né? Alguns acham que é um peso, acham que vai trazer problemas para o seu corpo, né? Vai desconstruir aquela beleza corporal, mas a maternidade é uma bênção e não há ninguém que consiga realizar este ato a não ser a mulher, a companheira que Deus fez para Adão. Esse é um dos objetivos, né? E o movimento feminista, né? Eles tentam mostrar um ultraje, né? Limitando a função da mulher e que por isso lutam por emancipação, né? Eu sou muito consciente que, e também não quero aqui falar que os afazeres têm que ser só da mulher, não. Eu acho que nós, como homens, também precisamos, né? É inaceitável que tudo seja para a mulher e o homem fique sentado, deitado ou vendo televisão e não faça nada para ajudar. Isso não é assim também, né? Não é isso que nós queremos dizer, mas fica gravado para nós nesse ponto uma coisa muito importante. A maternidade é uma bênção divina para a mulher. A mulher precisa entender isso, né? Ser mãe é bênção de Deus. Então Deus criou a mulher, né? A sua imagem e semelhança, e deu a ela a bênção da maternidade. Mas Deus também fez a mulher com o propósito de que ela fosse auxiliadora. Esse é um ponto aqui muito importante da gente frisar, né? Que alguns torcem esse ponto, né? Mas nós queremos, através da Escola Bíblica Dominical, mostrar que a mulher cristã, ela foi criada como auxiliadora, né? Quando a gente fala de auxiliadora, logo vem aquela lembrança daquela palavra auxílio, né? Aquela pessoa que está ajudando, que está auxiliando, né? Está somando com o seu esposo. E realmente esse é o motivo de Deus ter criado a mulher, né? Então vamos lá. A mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual, à vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus, né? Então, nós olhamos aqui para esse ponto que Deus fez a mulher como auxiliadora, e nós vamos ver lá no livro dos Salmos que a Bíblia diz que Deus também é o nosso auxílio, é o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guarda. Então, esse ponto não está diretamente ligado só à mulher, porque Deus, né? Deus fala que Ele mesmo é o nosso auxiliador, que está nos ajudando, né? E isso, irmão, não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa que nós vamos rebaixar a mulher, de maneira nenhuma, né? É uma nobre função que a mulher tem, né? De auxiliar, de ajudar, de poder crescer junto com o homem, né?
Então, e também não queremos dizer que a mulher é inferior por ser a auxiliadora, não, de maneira nenhuma. Ela tem as suas funções, né? E é necessário. Adão estava só ali com os animais, com a criação, e ninguém conseguia fazer esse papel de auxiliadora, de esposa. Deus criou então a mulher e Adão agora tinha uma companheira, uma mulher para ajudá-lo. E a gente percebe que quando esse papel não é cumprido, né? Os problemas podem ser trazidos assim com um grande prejuízo. É o caso de Adão e Eva, a gente sabe da forma que o pecado entrou no mundo. Nós vemos ali que trouxe um prejuízo que nós colhemos até hoje, né? Mas com essa criação, com a mulher como auxiliadora, Deus forma o casal, né? Para quê? Para que eles se procriassem, para que eles tivessem uma satisfação sexual mútua entre os dois, né? Para que eles tivessem uma vivência afetuosa e também uma vida prazerosa, né? É isso que Deus deseja, né? Essa é a vontade de Deus. Eu estava lendo lá em Provérbios 5:18, né? E lá tem assim, olha, seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-se os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então, quando Deus cria a mulher, Deus está pensando nisso, né? Formar um casal e eles procriem, tenham filhos, se satisfaçam os seus desejos sexuais, vivam uma vida de afeto, né? E tenham prazer de viverem juntos. Esta é a vontade de Deus para a feminilidade bíblica. Então, nesse ponto, nós entendemos que Deus criou a mulher com funções de cuidar e auxiliar no desempenho de sua família, trazendo assim equilíbrio em sua casa. Esse é o desejo de Deus, né? Para a mulher cristã, que ela traga equilíbrio, por isso que a gente sempre fala, né? Que a esposa cristã que tem virtudes, que é sábia, né? Ela age de uma forma maravilhosa, né? Ela age de uma forma maravilhosa, os problemas ficam mais fáceis de ser resolvidos, porque quando chega nela, ela como mãe, como esposa, como ajudadora, ela age de uma forma maravilhosa e Deus abençoa a sua vida. O segundo ponto, agora vai falar sobre a desconstrução da feminilidade, né? Claro, Deus criou desta forma, esse é o modelo bíblico para a feminilidade da mulher, está na Bíblia, é assim que Deus fez, né? E Deus fez para abençoar, não foi para diminuir, não, Deus fez para abençoar. Mas a gente começa a perceber que há uma desconstrução, né? E uma coisa é certa, né? A Bíblia diz que o nosso inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Uma das formas de tentar acabar, né, com o anseio bíblico para a nossa vida é a desconstrução, né? Tentar destruir aquilo que Deus fez. Vamos falar um pouquinho então sobre o ativismo feminista. Como eu disse, foi lá no século XIX que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda de ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher,
se torna mulher. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero, e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Então, o que a gente percebe aqui que esse movimento, começando lá no século XIX, ele luta para que haja uma igualdade. E a gente não está aqui para dizer que esses direitos não são legais. São. Eu acho importante a mulher ter os mesmos direitos, como no caso eles lutavam para que ela também tivesse o direito de votar, de escolher, porque ela faz parte da sociedade. É natural que isso aconteça, né? Mas com isso foram crescendo esses movimentos e aí começa a haver uma desconstrução, né? A primeira máxima que eles usaram foi, não se nasce mulher, se torna uma mulher, né? Isso querendo colocar em dúvida que Deus errou, né? A mulher não nasce como mulher. Ela vai se tornar uma mulher, né? É claro que a vivência, o tempo vai mostrar realmente aquilo que a mulher é de verdade. Mas é uma máxima que eles usaram. E depois eles usam uma outra máxima que é o meu corpo, as minhas regras, que é uma coisa que a gente olha muito, para a vida do cristão, para a vida da mulher cristã, que Deus nos deu o nosso corpo, mas nós temos regras, sim, dentro da palavra de Deus. Quando nós deixamos de descumprir, de obedecer essas regras, nós seremos os maiores prejudicados. Então, esse movimento tentou mostrar isso, E o nosso objetivo aqui, irmão, é que as mulheres também tenham os seus direitos, Que nós não podemos discriminar como cristão, não, de maneira nenhuma. Isso não pode haver em nós. Se houver em nossa vida, nós estamos fora da palavra de Deus. Mas nós devemos deixar claro, irmão, que é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Tentam fazer com que os valores que a palavra de Deus nos oferece, que é o suficiente para que a gente viva uma vida abençoada, feliz, eles sejam colocados em xeque, Que se levante na mente do homem e da mulher um ponto de interrogação, E é um ponto que a gente está aqui dizendo que devemos tomar muito cuidado, A liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e a sua mulher nos limites do casamento, que é o versículo de Provérbios que nós lemos lá, Que você tem que entender que seu manancial, a sua esposa, seja bendito, alegra-se com a sua mulher da sua mocidade, Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-se os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então, diz ele, aqui a lição, a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciação sexual
precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição. Nessa esteira, temos como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Então a gente começa a perceber que esse ativismo, né, ele começa a se aprofundar e assim começa a trazer problemas gravíssimos para uma sociedade, para a igreja, né? Lutam pela liberdade sexual. Mas o sexo é pecado? Claro que não. Deus criou, né, o sexo. E o objetivo de Deus é que, nós falamos aqui, né, que haja amor, que haja o desejo mútuo, que haja a satisfação do casal. E o sexo é uma bênção. Mas Deus limitou ele, né, sendo algo prazeroso entre homem e sua mulher, Deus limitou no casamento. E a gente sabe que pela Bíblia, eu gosto muito de uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele diz, né? Quando a gente não é casado, a gente quer todos os dias. Quando a gente casa, a gente peca porque quer todos os dias. E quando a gente casa, a gente peca porque não está fazendo. E a gente tem o direito. Então o sexo é uma bênção para o casamento, né? Mas ele está limitado ao casamento. E esse movimento, né, tenta trazer a libertação sexual da mulher. E aí eles consideram, né, eles desconstroem essa ideia do certo e do errado, né? E aí começa a apoiar e a introduzir na mente das pessoas a sexualidade precoce antes do casamento, né? E prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição. E aí, irmãos, né, junto com essas coisas, levanta-se, né, temas como aborto. Junto com essas coisas, quando o sexo é liberado, né, os riscos são muito maiores de doenças, de gravidez indesejada. E aí começa a brotar também a ideia de abortar, né, de gravidez indesejada, desconstrução da família. E essa ideia é o que o movimento feminista tenta trazer. A mulher pode fazer o que ela quiser com o seu corpo, ela tem os mesmos direitos e ela pode fazer, né, todas as maneiras de fazer sexo formas de amar. Então você tem liberdade, né? O que era antes uma honra, um prazer, que fala-se da virgindade, isso perde, né? A mulher cristã, a jovem cristã sofre por causa disso, né? Mas é uma forma desse movimento desconstruir aquilo que Deus deixou como bênção para a vida. Não estamos querendo dizer aqui que o sexo é pecado. Não, ele é uma bênção. E ele precisa, né? Ele precisa existir no meio de um casal, mas a Bíblia limita ele ao casamento. Fora do casamento é pecado e vai trazer consequências gravíssimas para a vida de toda mulher, né? Ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, né? Isso está lá em Mateus 19, 5 e 6, quando Jesus fala desse assunto. Tendo o homem como líder da família, o cabeça, né? Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher. Obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional.
da liberdade sexual e a dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. O que era para ser harmonia, paz, prazeroso, né? Que era a forma que Deus criou o homem e depois a mulher para ser a sua auxiliadora, esse movimento começa a desconstruir isso, né? Começa a trazer o que? Uma luta de gênero, né? De gênero. Começa a trazer problemas para a vivência do casal, né? Então, o que a gente aprende aqui, irmão? Deus criou a família de uma forma, que é o esposo e a esposa, os seus filhos, né? O casamento é indissolúvel. Deus criou assim, né? Monogâmico, heterossexual entre um homem e a mulher e indissolúvel. Essa é a família que Deus criou e a bênção de Deus está sobre ela. É assim, é assim que a Bíblia mostra a família, né? Mas o movimento, né? Ele diz que viver assim escraviza a mulher, né? Em nenhum momento Deus criou a mulher para ser escrava, de maneira nenhuma. Por isso que Deus disse lá no começo da lição, nós falamos, né? É para ela ter prazer de estar ao lado do seu esposo. Daí, irmãos, a necessidade de buscar a Deus, de pedir a Deus realmente um matrimônio feliz, de se esforçar, né? Fazer o seu papel, porque essa é uma vida que Deus nos deu, né? E aqui diz que a mulher auxiliadora, ele ofende o papel da mulher auxiliadora e começa a enaltecer a lascívia, né? O que é isso, irmão? Uma conduta vergonhosa, a sensualidade, a imoralidade sexual, libertinagem e luxúria. Começa a mostrar outras coisas ruins que não estão na Bíblia como direitos da mulher e do homem como casal. Começa a enaltecer essas coisas. Daí a gente vê hoje, né? Quantas pessoas vivendo uma conduta vergonhosa, né? Muito preocupado com a sensualidade, tem que sensualizar, né? Vive uma vida imoral, sexualmente falando, uma vida de libertinagem, né? Confunde com liberdade cristã, com libertinagem, né? Liberdade cristã é uma outra coisa, mas esse é os pontos que esse movimento feminista tenta lutar para desconstrução da feminilidade bíblica. Então esse ponto diz: a erosão da feminilidade é representada pelo ativismo feminista, sua defesa da suposta liberdade sexual e de seus ataques ao modelo da família tradicional. Então, o que aprendemos até aqui? Deus teve um modelo, Deus fez com amor, com propósito, o homem e a mulher. Deus deu a liberdade para o casal, né? Para que eles vivessem uma vida prazerosa, mas Deus estabeleceu limites também, né? Sendo o casamento entre um homem e uma mulher, e que fosse realmente constituído de uma forma que não se indissolúvel, né? Que não tenha dissolução, que não acabe, né? Infelizmente a gente está vendo que o casamento está banalizado, né? Hoje já se ouve dizer que eu caso hoje, mas se amanhã não der certo, eu largo e começo tudo de novo. Mas esquece que quando a gente age assim, a gente está amontoando problemas, amontoando
coisas que desagradam a Deus para a nossa vida, e com certeza nós não vamos desfrutar de uma vida real de bênção de Deus. Vamos ter preços a pagar, né? Aí nós vamos sofrer consequência. O terceiro ponto vai falar sobre a mulher virtuosa, né? A mulher que tem virtudes. À luz da Bíblia, né? Como Deus criou a mulher com um propósito, então, à luz da Bíblia, a mulher virtuosa, e a leitura que nós fizemos em classe está lá em Provérbios, no capítulo 31, que dá assim do capítulo 31 quase que todo fala disso, e dá assim uma clareza do que a mulher virtuosa é o maior símbolo, né, de feminilidade da Bíblia. Como a bênção de Deus está sobre a sua vida, né? Como está sobre a sua vida? Qual é, então, as características, as qualidades dessa mulher virtuosa, cheia de virtudes, né? É uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa abençoada por Deus. Será que Deus errou ao construir a mulher como auxiliadora? Não, Deus não erra. Deus limitou algumas coisas para nós, para o nosso bem. Então vamos lá. Modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Por isso, a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. Revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada, né? É uma pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta, né? Em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É de uma mulher confiável e não é instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Então, olha só, irmãos, uma das coisas que Deus espera da mulher virtuosa, né? Que ela seja o modelo para toda a sua família, para a sociedade, para a igreja, que ela seja um modelo de esposa fiel, né? E isso é de inestimável valor. A fidelidade, né? Quando se perde a fidelidade, entra a desconfiança, né? E aí os problemas são gravíssimos. Então, nós olhamos aqui que ela, né, tem a confiança do seu marido. Oh, que coisa boa, né, irmão? O marido, o esposo, confiar na sua esposa, né? Em tudo que ela vai fazer, né? Ela não tem constância, ela é sempre equilibrada, né? Ela, diz a Bíblia, né, que ela tem lealdade conjugal, ela tem pureza sexual, administra bem o lar, as finanças. E a gente não vai entrar nesse ponto porque não dá tempo, mas imagine um lar que a esposa é uma pessoa descontrolada, emotiva, que é levada por motivações e acaba colocando em xeque a instabilidade da família. Não vamos falar disso, mas primeiro ponto, uma esposa fiel, né? Isso mostra que ela é confiável, né? Isso é o símbolo, isso é uma mulher virtuosa. Segundo, padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Se levanta, dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar do seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar. Ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade.
antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Então, olha uma outra qualidade da mulher virtuosa, né? Ela cuida, ela levanta, ela trabalha, ela providencia, né, a refeição para sua família, ela cuida do bem-estar do marido, dos filhos, ela gerencia as tarefas, né? É uma mãe protetora, veste, cuida, que ela tem sabedoria, bondade, né? Não é uma mãe preguiçosa, né? E, irmãos, ela vai colher o quê, irmão? Os filhos vão reconhecer o seu valor, né? Vão elogiá-la, né? E vão agradecer e retribuir o amor recebido desta ditosa mãe. Então, irmãos, mulher virtuosa, né? Um modelo de esposa fiel, um padrão de uma mãe amorosa, né? Que cuida, né? Isso são qualidades da mulher cristã que devemos, irmãos, nesta manhã, através da Escola Bíblica Dominical, nós devemos fazer notório essas qualidades que traz bênção para a família, para o lar, para o casal, para os filhos, né? E para a sociedade que essa família estiver envolvida, né? E o terceiro ponto, um exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, ela adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade, bens importados e de elevado padrão para a sua casa. Compra propriedade, gerencia os negócios lucrativos, administra a produção e as vendas do seu empreendimento. Generosa e sensível, ajuda os pobres e necessitados, bom caráter, autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe empreendedora, é louvada por sua família. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Para nós terminarmos então, irmãos, olha só, a mulher virtuosa como um exemplo de administradoras, né? Ou seja, em suas mãos a bênção. Ela empreende bem, né? Ela multiplica aquilo que ela tem. Ela sabe empreender, né, irmão? Negociar, fazer as coisas com qualidade, né? Compra, negocia, né? Com coisas que acrescentam a família, trazem lucros. Olha que coisa bonita, irmão, né? Administra na produção, a venda, né, do seu empreendimento. Oh, que coisa boa, né? Ela é uma pessoa generosa, sensível, ajuda e os pobres e os necessitados. Tem um coração bom, né, irmãos? Olha que coisa boa. Esse é o exemplo de uma mulher que administra bem, que é empreendedora, né? Ela também tem um bom caráter, é autoconfiante, é uma pessoa positiva com relação ao futuro, né? Enquanto o contrário é que mulheres que não agem assim, né? Sejam muito negacionistas com o futuro, nada vai dar certo, nada vai acontecer, isso e aquilo, não tem futuro, não tem isso. Não, a mulher é virtuosa, ela é autoconfiante, é o futuro, né? É uma esposa, é uma mãe, é empreendedora e é louvada por sua família. Todos olham, né? E vê o seu valor imensurável. Não está na aparência, né, física, mas no coração que teme a Deus. Uma coisa importante aqui dizer, né? As virtudes, os exemplos dessa mulher serão publicamente reconhecidos. E aqui a gente fala de legado, né? Quando a gente deixa um legado, né? Aquilo que de bom que a gente deixou, que vai fazer com que as pessoas pensem nisso, né? Então, para nós terminarmos,
esse ponto a respeito do símbolo, o símbolo bíblico da feminilidade, né? A mulher virtuosa. Esse ponto diz: a mulher virtuosa é um símbolo bíblico que tem a ver com a esposa fiel, mãe amorosa e uma mulher empreendedora. Para concluirmos, então, a Bíblia revela que os homens e as mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade de Deus. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Então, que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que essa lição traga para você uma visão clara do papel da mulher, né? Da mulher cristã, o que Deus deseja, qual é a sua vontade, né? E isso aqui, irmão, não é para trazer inferioridade para a mulher, não, é para enaltecer, né? Para enobrecer as mulheres, e que esse movimento não consiga desconstruir essa boa dádiva que Deus deu para nós, homens e mulheres. Somos iguais, mas cada um com a sua, né? Com a sua, como diz aqui, né? Com a sua função. Fazendo assim, nós vamos ser abençoados. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e que a escola dominical seja uma bênção para a sua vida. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, por mais uma aula tão maravilhosa, ensino para as nossas vidas. Tenho certeza que esse ensino edificou você, vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero agradecer sempre os irmãos que estão conosco, todos os irmãos que acompanham a Escola Bíblica Dominical, os irmãos que estão presentes, os irmãos que acompanham online. Eu quero aqui fortalecer a sua presença presencial aqui nos nossos cultos na Escola Bíblica Dominical. Que você possa estar conosco, se você pode estar conosco, se você tem a disponibilidade de estar conosco, venha estar conosco presencialmente. Vai ser uma bênção para a sua vida. E eu quero aqui também, meus irmãos, salientar a sua contribuição, o seu dízimo, sua oferta. Está passando aqui no seu visor o Pix aqui da igreja, as chaves do Pix da igreja, as contas aqui da igreja. Você pode contribuir, meu irmão, contribua com alegria, nunca por força, né? Mas sim com alegria, como você propôs no seu coração, como a Bíblia nos ensina. Faça isso voluntariamente, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, e a obra do Senhor também será abençoada por essa atitude tão maravilhosa. Eu quero aqui, meus irmãos, salientar os horários dos nossos cultos. Aqui na nossa igreja sede, às terças e quintas-feiras, às 19h30, e no domingo, às 19 horas. Você pode estar conosco, vem louvar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, vai ser uma bênção para a sua vida. E também nas nossas congregações, meus irmãos, às quartas-feiras, às quintas e às sextas-feiras, às 19h30, e no domingo, às 19 horas. Nós temos uma igreja praticamente em cada bairro, tem uma igreja pertinho da sua casa. Venha cultuar o Senhor, ouvir a palavra, adorar a Deus. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida. Será aí um tempo que você vai investir no conhecimento de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai impactar a sua vida, vai te abençoar. Eu quero agradecer a todos que participam aqui da Escola Bíblica Dominical, nosso professor, os nossos alunos, toda a nossa equipe técnica, todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho tão maravilhoso. Os irmãos que oram em prol desse trabalho, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero encerrar fazendo uma oração e peço a você que feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por esse ensino tão maravilhoso, que o Senhor possa realmente nos abençoar através dele. Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, te damos graça. Senhor, que esse ensino fique escrito na tábua dos nossos corações, para que nós possamos entender a sua vontade. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles, ó Pai, que estão ouvindo, que viram, ó Pai, esse programa. Ó Deus,
Pai querido, que participaram da Escola Bíblica Dominical, abençoa as nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Pai, no nome de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe e até a próxima aula, no próximo domingo. Eu espero você aqui no mesmo lugar. Deus abençoe a sua vida.